Na batalha espiritual, a gente tem que lidar com dois tipos de inimigos. O primeiro tipo é aquele que é formado pelas trevas, pelos agentes espirituais no mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, no versículo 12, diz que a nossa luta é contra os tais principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as tais forças espirituais do mal. O apóstolo Pedro diz para a gente ficar vigilante, para a gente ficar alerta contra o diabo, Satanás, que é o nosso adversário, que vive ao nosso derredor, tentando destruir as nossas vidas. Então, a Bíblia deixa clara que existe um inimigo espiritual, ou inimigos espirituais, que é formado pelos demônios e pelos anjos caídos, pelos elementos das trevas. Mas não só apenas esses os nossos inimigos. Na verdade, existem outros inimigos. Mas quais seriam? Além das trevas. Além das trevas, nós temos o próprio ser humano, que em certo momento, em certa condição, também pode se tornar um dos inimigos que o próprio ser humano tem que enfrentar na batalha espiritual. O ser humano, além dele ser o próprio despojo, o próprio bem a ser roubado na batalha, é o próprio prêmio de guerra, e além de ser também, ter a sua mente como o campo da batalha espiritual, o ser humano também pode ser um dos personagens como inimigo da luz, inimigo daqueles que irão herdar a salvação. O próprio livro de Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, quer dizer, nosso alvo primeiro, imediato, não são as pessoas de carne e osso, mas dependendo da situação, dependendo do momento, alguns seres humanos podem ser usados pelas forças das trevas para atacar aqueles que vão herdar a luz. Obviamente que isso aí é uma utilização indireta, são as trevas que estão por trás desses seres humanos. Então os nossos inimigos são as trevas, mas os seres humanos também podem ser os nossos inimigos indiretos. E nessa batalha espiritual, então, esses elementos, esses personagens, têm lá os seus papéis. Então, o ser humano, por exemplo, o homem, o papel dele é lutar. O Efésios diz que a nossa luta é a nossa luta. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra as forças espirituais. Então, o primeiro papel ali é do ser humano. Cabe a ele não fugir da batalha, não se esconder da batalha, mas abrir os olhos para a batalha e enfrentar a batalha espiritual, lutar a batalha espiritual. Quanto às trevas, o papel das trevas também é lutar. Então as trevas estão ali para destruir tudo aquilo que se levanta em nome de Deus, tudo aquilo que tem alguma relação com Deus. Então eles estão lá para destruírem os poderes da luz e aqueles que pertencem aos poderes da luz. E os anjos, como já foi dito, também estão para lutar nessa batalha. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz ali que o arcanjo Miguel e outros anjos da luz também estão lutando contra as potestades espirituais, especialmente contra o dragão, ou seja, contra o diabo. Diz o texto, capítulo 12 de Apocalipse, verso 7, que a luta dele também é contra o diabo e os anjos do diabo. Então, os anjos estão para lutar nessa batalha e, ao mesmo tempo que lutam pela batalha e na batalha, eles estão ali também para dar um suporte, para dar cobertura para os próprios seres humanos. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer ali que os espíritos de Deus, que os anjos de Deus, melhor dizendo, eles são espíritos ministradores, que são enviados para o nosso serviço, para o serviço daqueles que irão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, 13 e 14. Então, os anjos, além de lutarem na batalha espiritual, eles também apoiam, dão suporte, dão cobertura para a luta dos homens. E aí, só falta um personagem, aparentemente, nessa batalha, que é o próprio Deus. Se de um lado você tem as trevas, do lado você tem o reino do mal, se do lado você tem os demônios, os anjos caídos, e do outro lado você tem os anjos de luz, e no meio da batalha, ora no meio da batalha, entre as trevas e a luz, e ora do lado da luz, estão ali os seres humanos lutando. Então, onde fica Deus? De um lado, as trevas, anjos e demônios. Do outro lado, os anjos de Deus. E no meio ali estão os homens, ora do lado das trevas, ora do lado de Deus. Então, esses são os personagens, mas o próprio Deus? Onde estaria o próprio Deus na batalha? Na verdade, a grande compreensão desse assunto é que o nosso Deus, ele não está na batalha. Isso mesmo, ele não está dentro da batalha, lutando pela batalha. Mesmo porque, se ele fosse entrar na batalha, não viria batalha, obviamente, né? Se Deus é todo poderoso, bastava um pensamento, bastava um piscar de olhos, uma palavra, e todas as trevas cairiam em terra e perdiam a batalha, e perdiam a guerra imediatamente. Então, onde está Deus? Deus, na verdade, está acima da batalha. Na verdade, Deus é o controlador de toda a batalha. Deus é aquele que permite que a batalha aconteça com todas as suas nuances, os seus detalhes, com todas as suas consequências. Livro de Colossenses,
capítulo 1, verso 16, diz que em Cristo, em Deus, através de Cristo, foram criadas todas as coisas. Que coisas? Aquelas que estão no céu, Colossenses capítulo 1, verso 16, aquelas que estão na terra, aquelas que são visíveis e aquelas que são invisíveis, ou seja, os seres espirituais que a gente não enxerga. E o texto continua dizendo que quer sejam tronos, quer sejam soberanias, e diz assim, quer sejam principados, quer sejam potestades, quer dizer, até os poderes, as autoridades espirituais do bem ou do mal, foram criadas por ele e para ele. Diz o texto assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o nosso Deus não está nem do lado da batalha, nem no meio, nem do outro lado. Na verdade, ele está acima da batalha. Ele está controlando a batalha. Ele está permitindo que tudo aconteça ali na batalha espiritual e coordenando de acordo com a sua grande e bondosa vontade. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com as pessoas a quem você quer repassar esse conhecimento. Se você gostou para valer, clique em gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreve no canal para você receber outros vídeos quando eu terminar.